Prezados amigos e amigas, Haroldo Medina transmitindo aqui de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. Eu estou aqui na rua Vanilda Faviero. Aqui antigamente era um acesso da Ubra às instalações de um centro veterinário que tem logo aqui à direita. Então, dia 30 de maio passado, eu vim aqui conhecer esse condomínio residencial Essence, que está em construção, onde existe aqueles pórticos anunciando a entrada principal. E fui até lá para conhecer o empreendimento. Está em desenvolvimento ali, uma obra bem assim glamurosa, eu diria. Quando eu estava voltando, eu vi agora o que nós vamos ver ali, um lote de carros abandonados num matagal ali. Então me chamou a atenção, eu estava de carro junto com um amigo, o Holt. Aí nós entramos nessa rua que eu vou entrar aqui agora, onde o acesso é livre, é público, como viram esse pai e o filho passeando de patinete, onde esses carros acabaram de entrar. Eu fiz exatamente esse trajeto, para ir ali olhar o que era aquele lote de carros. É um descampado, não há cercamento nenhum, o acesso é livre, as pessoas passeiam por aqui. Como se pode ver, é um caminho de ir e vir livre. Como eu disse antes, aqui tem uma placa dizendo Hospital Veterinário de Campanha, fechado. Ali tem até umas casinhas abandonadas também, né? Tudo fechado, tá tudo abandonado isso aqui, ó. É um descampado, sem nenhum cercamento, sem muro. Então, estou aqui, entrei de carro. Logo ali adiante, ó, os carros já podem ser vistos ali logo depois dessa tela aí. Então, ali no fundo nós temos o condomínio Tulipas, que corre ao lado dele a Avenida Armando Fajardo. Então eu estou aqui andando, passeando, sábado passado, 11 horas da manhã, esse lote aí me chamou a atenção. Aí eu continuei andando um pouquinho mais e parei o carro. Parei o carro junto àqueles cones ali à esquerda. E parei para tirar uma foto dos carros, exatamente aqui onde eu estou caminhando, né? Um pouquinho mais adiante ali. Eu vou parar no ponto exato, onde eu parei para tirar a foto do lote de carros abandonados que nós estamos vendo aí. Então, parei o carro aqui, à esquerda, o Holtin desceu, eu desci, aí paramos aqui, tirei umas fotos, ali está se vendo as pessoas caminham livremente aqui, né? Moradores do condomínio, pessoal que está passeando, e aí resolvi gravar um vídeo, nesse ponto aqui, ó. Nesse enquadramento. Quando eu estava prestes a iniciar, tirei as fotos, quando eu estava prestes a iniciar a filmagem, o Holtin com o celular na mão, ele me diz que lá no fundo aparece um camarada, Haroldo, tá vindo um camarada na nossa direção, armado. Eu, opa! Aí eu achei muito estranho, olhei, constatei o camarada avançando, arma em punho. Eu fiquei surpreso. Como veterano da Brigada Militar, vou interromper, as pessoas passam aqui livremente, né? Via de livre acesso. Isso aqui se chama um caminho de servidão. Não tem cerca, não tem guarita, não tem portaria. Aí eu disse, Holtin, para a gravação e me acompanha. Aí, no meio desses carros aí, eu fui ao encontro do camarada que estava armado, e questionei ele sobre o motivo de ele estar
com uma arma em punho, considerando que era 11 horas da manhã, estava mais claro do que agora 17 horas da tarde, o sol entrou ali, então ele pediu a minha identificação. Eu prontamente peguei a carteira no bolso, mostrei para ele. Eu vou pegar a minha carteira aqui de inopino, não planejei nada. E eu sempre ando com a minha carteira. Ó, apresentei essa carteira para ele. Ele disse, não, esse distintivo não quer dizer nada. Tá bom. Tá, tranquilo. Aí eu parei aqui para pegar a carteira que eu peguei imediatamente. Não planejei nada, por isso que a filmagem deu uma balançada aí. Então eu peguei a minha carteira funcional e apresentei para ele. Não foi suficiente, né? Ele, vou chamar a guarda municipal. Eu digo, não, chama a brigada. E até insisti, né? Chama a brigada militar. Ele não quis chamar a brigada. Como ele sugeriu que ele ia chamar a guarda municipal, que não tem poder de polícia para atuar nesse tipo de caso, esse impasse que se criou, em função de ele estar armado, arma em punho, não havia fundada suspeita nenhuma para ele sacar a arma dele para me abordar, até porque o motivo de ele ter me abordado é muito claro para mim. O motivo é que eu estava tirando foto dos carros, simples assim. Então, no momento daquele diálogo tenso que houve ali entre eu e ele, naturalmente eu tive uns 2, 3 segundos de indignação. Não há fundada suspeita. Não sou uma ameaça. Aí publiquei o vídeo, né? O camarada acionou o sindicato dele, os colegas, os familiares. Aí eu passei a sofrer um linchamento ali no Instagram. Dezenas de comentários dos colegas dele, sindicato, me atacando. E aí ele apresentou outras versões, do tipo que eu estava mexendo nos carros. Não estava mexendo nos carros, eu parei para tirar uma foto. E, por sinal, sou jornalista. Desde 1991, quando eu comecei o curso de jornalismo aqui na UBRA, por sinal. Editei jornais, livros e revistas. E, então, nessa conjuntura toda, eu parei para fazer uma reportagem. Os carros abandonados. Improbidade administrativa, num primeiro momento, me pareceu ser. Parei para documentar, tirar fotos e gravar um vídeo. Quando ia iniciar a gravação do vídeo, aconteceu o que eu estou reportando. E aí, os desdobramentos, linchamento na rede social, ali no Instagram, e eu vou dar meia volta aqui, ó. Eu parei meu carro lá junto àquele lago que eu comecei a filmar, então eu vou retornar. Então é claro que o acesso é livre aqui. É um caminho de servidão que dá para se chamar. Essa estrada aqui, inclusive, se percebe que, possivelmente, como tem uma placa ali atrás, para onde eu estava filmando antes, anuncia esse condomínio residencial Essence. Então, aí segundo ele, eu estava mexendo nos carros, não, eu estava tirando fotos. Isso incomodou ele, isso ensejou a abordagem. E por que abordar um cidadão que está passando de arma em punho, só porque parou para tirar uma foto? Não havia ameaça da minha parte, não havia fundada suspeita da parte dele. Motivo nenhum para abordagem de arma em punho. Se o camarada fosse mais profissional, ele deveria abordar com educação, numa boa, sem se apresentar como
um perigo iminente para mim. O cara sai lá do fundo, de preto, arma em punho, fazendo questão de mostrar que estava armado. Aí eu supus que fosse o vigilante ali daquela instalação, que é da Ubra, né? E aí alegou que os colegas dele, que, como eu já disse antes, que eu deveria ter respeitado a cerca, o muro, a placa de propriedade privada. Não tem nenhuma placa aqui de propriedade privada, nenhuma placa. Como eu estou documentando aqui, porque o linchamento continua. Hoje, dia 4 de junho de 2026, 17 horas e 15 minutos, mais ou menos agora, onde, continuando o linchamento, o assassinato da minha reputação, conduta ilibada, moral, os meus assentamentos atestam que eu sou um policial decente. Acho que não mereço, tenho certeza que não mereço aqueles ataques ali no Instagram que eu estou sofrendo direto, né? Então, parei de responder porque é muito cansativo, as versões são muito deturpadas. Ele, prestando um falso testemunho aí para os colegas, amigos dele, ele armou toda a classe dele aqui, toda aquela gente que está se manifestando ali contra mim, baseado no falso testemunho dele. Que direito ele tem de fazer isso? Com um veterano da Brigada Militar, medalha por ato de bravura, porque eu parei para tirar foto de uns carros abandonados no meio do mato. Que direito tem o vigilante velho? Isso é outra. Quando ele avança contra mim, de arma em punho, quando eu me aproximo dele, a uns 3 metros dele mais ou menos, como eu disse, ele veio lá daquele fundo dos carros, eu vejo, a uns 3 metros de distância, que ele tem uma tarjeta no uniforme, escrito velho. Aí eu nomino ele, velho. E aí os colegas dele dizendo que eu chamei ele de verme. Olha o nível da baixaria, do barraco, da deturpação, da situação, para passar pano para o colega errado. Ele saiu daqui, ó, desse fundão aí. Cadê a guarita? Cadê a placa de aviso? Cadê a cerca? Não tem nada. É triste, triste viver uma situação como essa, que é muito desgastante para o cidadão de bem, o camarada que tem conduta exemplar. Aí se apegam que eu tive ali 3 segundos em que eu, indignado por uma abordagem ilegal, indevida, eu me insurjo momentaneamente, como quem quiser ver no vídeo aí, está postado lá dia 30 de maio de 2026, é aquilo ali que foi postado sem edição nenhuma. Então, os comentários são muito desagradáveis, são muito ofensivos, são difamatórios. Os comentários são muito difamatórios, colocam em xeque, como eu já disse, a conduta ilibada de um cidadão de bem, e que tem esta condição de ser policial militar há 40 anos, exercer todas as funções inerentes a um oficial de carreira da Brigada Militar. Preendi bandido, como eu disse antes, medalha por ato de bravura, defendendo a sociedade, arriscando a vida. Estou dando meu testemunho agora, mas podia estar no cemitério. Eu acho que está bem explicado aí tudo. Eu estou fazendo esse vídeo, não é para postar ele, é para me resguardar. Tá aqui, ó, voltei para a rua Vanilda Faviero. Os carros vêm e vão toda hora aqui, como eu acabei de mostrar. Tem esse pesqueiro aqui, um pesqueiro legal. As pessoas vêm aqui durante o dia e acredito que deve ter algum peixe aí, porque toda vez que a gente vem aqui tem movimento. Espero que dê peixe ali. Um local de lazer, né? Lazer. Tem tão poucos locais de lazer aqui em Canoas
Então, como eu vim aqui dar uma passeada e passo por tudo isso por um vigilante privado despreparado. Velho o nome dele. E aí depois dizem horrores ali. Me incomoda muito, por isso que o devido registro está sendo feito. Haroldo Medina, lamentavelmente tendo que compartilhar isso no futuro com a comunidade que está aí atormentada pelos bandidos de verdade, né? Esses sim são uma ameaça real. O camarada chegar ali na calada da noite e mexer nos carros, aí é outros 500, mas não num sábado de manhã, 11 horas, ser tratado como um marginal, um bandido, e ainda imputar algo que não aconteceu. Mexeu nos carros. Outra coisa que o camarada falou para os colegas dele, que eu e mais 2 pessoas. Não, estava eu e um amigo que estava dirigindo o carro para mim, o Houghton. Então, mentira. Isso é muito desagradável, muito ofensivo, muito agressivo. Isso mostra o nível da nossa educação e o despreparo desse camarada, né? E outra coisa grave, a classe comprar uma versão sem prova nenhuma. O sindicato dos vigilantes privados daqui e do Brasil compraram uma versão falsa e saíram me dando pau nas redes. O que é isso, se não difamação? Calúnia, um outro lá, ele estava armado. Não estava armado, não. Não há prova nenhuma de nada do que ele alega. E aí estou lá sendo linchado publicamente em rede social. É grave. Como eles continuam os ataques, embora eu tenha sido sempre bem educado nas respostas ali, é claro que eu disse que o camarada, o colega deles é despreparado. Aí não é despreparado, totalmente despreparado. O vigilante privado faz um cursinho de 4 semanas, aí dão uma arma na mão do sujeito. Para pensar nisso. Um soldado de polícia militar, por exemplo, ele fica lá de 1.200 a 1.600 horas aula para se formar, para ter o porte de arma, o poder de polícia. Isso é muito grave. Essa formação do vigilante privado e a atitude do sindicato, dos colegas, é muito irresponsável com a sociedade. Principalmente baseando... isso mostra um baixo nível de instrução, né? Quem discorda se manifesta. Sair atacando sem prova... Olha, eu tô bem incomodado com essa situação. Senhores e senhoras, futuros jurados aí desse caso, que tudo indica que vai ser sim, vou ter que abrir o devido processo legal, né? Porque não é justo qualquer cidadão vilipendiado na sua honra pessoal, como eu estou sendo bombardeado na internet ali, e as pessoas, sindicato dos vigilantes privados, aqui em todo o Brasil me atacando. Olha o nível do pessoal, comprar uma mentira, não tem prova nenhuma do que me acusam. Me disse, tu não ficaria indignado também, e especialmente ainda nessa área de segurança pública eu atuei toda a minha vida. Olha aí, ó, acabou de passar uma viatura da brigada saindo da onde eu estava ali, ó, bem interessante, e os carros continuam cruzando para lá e para cá. É uma coisa triste, pessoal, é muito triste. Nós vamos ter que trabalhar aí uma legislação para aperfeiçoar as regras, né? Por exemplo, 4 semanas e dão uma arma para o sujeito? Não pode, está errado. O que tem que ser feito? Tem que curso de 400 horas no mínimo, né?
exame psicológico, psicotécnico aí, aquele da Polícia Federal para concessão de porte de arma, que é bem rigoroso, é bem sério, mas quantos vão ser aprovados? É mais fácil pensar no grande contingente que será reprovado, mas vou propor isso ao Congresso, né? Para dar uma arma para esses camaradas aí, o porte, ou que seja o porte da arma em serviço, que é questionável também, pelo papelão que esse camarada fez. Qual foi o papelão? Usou a arma para me intimidar, porque eu estava tirando fotografias, e passou a mentir em rede, instigando os colegas a me atacar. Qual é o valor do dano moral que a gente pode arguir numa situação como essa? Policial nenhum, de verdade, aceita esse tipo de intimidação. O intuito dele foi usar a arma para me intimidar, para não tirar as fotos que eu já tinha tirado. Senhores, senhoras, obrigado pela paciência de chegarem até aqui, neste instante, ouvindo um áudio longo, mas naturalmente é para gerar a devida prova legal para mim ou para minha família. Amanhã eu posso já não estar mais aqui, mas fica o devido registro. Eu vou virar a câmera para mim aqui agora, aquele moço que antes passou por mim está voltando para casa, deve ser morador do condomínio Tulipas ali, né? Ó, pai e filho passeando aqui tranquilamente. O lugar é legal, é tranquilo, de dia ninguém vai. Lá vai ele e o filho lá. O lugar é de livre acesso, como eu disse. Vou virar a câmera para mim aqui. É isso então, pessoal. Obrigado aí pela paciência, como eu disse, de chegar até aqui. Estou gerando a devida prova, porque nunca se sabe o que acontece. Amanhã ou depois eu já fui convocado para o além aí, por alguma razão qualquer. Espero ficar ainda muito tempo aqui nesse plano terreno. Tenho ali a família para cuidar, os meus cachorros. Peguei 10 cachorros na rua aí, abandonados em situações diferentes. Trato eles como meus pet filhos. Tem gente que acha isso estranho, né? Quando a gente, da espécie humana, adota um filho de outra espécie, tem gente que acha estranho, é isso, né? Mas quem tem cachorro em casa sabe que é muito legal, são super leais e fiéis. Então eu gostaria de ficar aqui ainda muito tempo para cuidar deles, né? Ajudar a comunidade, as pessoas de bem, botar na cadeia os criminosos, responsabilizar os mentirosos, porque aí arrasam ele colheu, o vigilante velho, vigilante privado, colheu o que ele plantou. O que ele plantou? Mentira, intimidação, ameaça, difamação, calúnia. Aí eu vou ficar quieto. Qual é o policial que vê um cara avançando contra ele de arma em punho e não vai reagir indo ao encontro do cara? Nós somos uma classe que, quando tem o perigo, nós vamos em direção ao perigo. Isso vale para o policial, vale para o bombeiro. Enquanto que as pessoas se afastam, nós nos aproximamos. É da nossa formação, é da nossa cultura organizacional agir assim. Não é porque o cara está armado que nós vamos sair correndo. Pelo contrário, nós vamos na direção dele para ver do que se trata. Meus amigos, mais uma vez, emendei mais de uma vez aí, porque isso é uma prova legal. E espero estar aqui durante muito tempo para servir a nação brasileira e os gaúchos aqui, que eu tenho muito orgulho de pertencer a essa comunidade, né? Sem jamais dar o mesmo valor para os brasileiros naturais dos demais estados da nossa grande federação, que um dia há de eleger um homem digno da confiança da nação brasileira, que faça sem roubar, que não faça nada e roube. Nós temos que achar uma pessoa que faça sem roubar. Isso é uma divulgação que eu faço aqui, porque entendo que nós brasileiros temos uma riqueza incalculável nas nossas mãos, no território aí dominado por facções, na corrupção política que tira a vida de centenas de pessoas enquanto roubam bilhões em casos Worcaro. Agora está para surgir um novo caso aí
eletrolão, uma sacanagem de bilhões que fizeram agora com o sistema elétrico aí, vai pipocar nas redes agora nos próximos dias, e as pessoas, então, classe política corrupta roubando bilhões, e os hospitais como estão, a segurança pública do jeito que ficou, as facções dominando o território nacional e gente protestando contra o governo Trump aí, que declarou a partir de amanhã Comando Vermelho e primeiro comando da capital, terroristas internacionais. Eles mereceram essa classificação, esse tratamento, e o Brasil tem que fazer a parte dele. Eu faria uma aliança com o governo americano para botar fim nas facções que atuam e tiram a vida de milhares de inocentes. Hoje, dia 4 de junho de 2026, agora eu creio que já é quase 5h30, 6 horas. Haroldo Medina, forte e fraterno abraço a todos. Deus abençoe a nação brasileira.